Salve galera, sou Alexandre Reck, sou barbeiro profissional há 8 anos, especialista em barbearia clássica, e esse aqui é mais um vídeo do nosso canal, do nosso curso online de barbearia grátis. Se você já assistiu os outros vídeos, já sabe como é que está funcionando. Se você ainda não assistiu, volta lá no início, no primeiro vídeo, está bem explicadinho, resumido, qual que é a ideia e como vai funcionar esse canal. Uma coisa bem importante, tem muita gente que está assistindo os vídeos, e isso é muito bom, mas não está se inscrevendo no canal, não está deixando like, não está deixando nos comentários ali o que está achando dos nossos vídeos. Então é bem importante para o canal que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho ali, que daí você vai ser notificado toda vez que tiver um vídeo novo. E curte o nosso vídeo e deixe nos comentários ali o que você está gostando, qual que é a tua dúvida que ficou sobre o vídeo, ou alguma sugestão de conteúdo também é bem importante. Hoje, especificamente hoje, no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre corte de cabelo. Vai ser um corte todo na tesoura, vou fazer um pompador e vou mostrar como que esse corte encaixado dos dois lados funciona para usar um cabelo repartido para o lado, um side part, ou repartido ao meio, ou todo para trás. Nós vamos falar então no vídeo sobre corte totalmente com tesoura, encaixe, texturização, enfim, um processo completo de corte. Então acompanha aí que tá bem massa. Então nós vamos começar a cortar um cabelo finalmente aqui no canal. Lembrando, esse corte vai ser um corte toda tesoura, vai ser finalizado para ser um pompador, mas ele pode ser usado para um lado, pode ser usado para o outro, ou mesmo repartido ao meio, porque vai ter um encaixe dos dois lados. Vou usar todas as técnicas de separação que a gente mostrou no vídeo de técnicas de separação, e a linha de corte eu vou escolher a linha de corte diagonal. Lembra sempre que a linha diagonal, como vocês viram no vídeo, se você não viu, volta lá e assiste, é o equilíbrio entre peso e leveza, e está explicado naquele vídeo por que é o equilíbrio entre peso e leveza. Para começar, processo de corte. Muito importante que vocês tenham um protocolo para corte de cabelo, e que para todos os clientes repitam-se o mesmo protocolo. Para começar, o que eu vou fazer? Aqui é um vídeo explicando o corte, mas no dia a dia da barbearia, antes de cortar o cabelo do cliente, eu vou entender exatamente o que ele quer. E eu vou fazer isso sem colocar capa, com ele sentado na minha cadeira, para não restringir o movimento dele, porque normalmente quando ele vai me explicar como ele quer o cabelo dele, ele vai passar a mão no cabelo, vai me explicar para que lado o cabelo vai cair, ou para que lado ele não quer que o cabelo caia, vai mostrar com as mãos aonde que está o problema. Como ele já é um cliente, meu cliente recorrente, eu já entendo como é que ele quer cortar o cabelo dele, então vou pular essa etapa, mas é muito importante que antes de cortar o cabelo, vocês façam esse passo a passo, esse checklist com o cliente, principalmente entendendo o que ele não quer. Lembrem sempre, o que ele não quer é mais importante do que o que ele quer, porque o que ele quer você consegue adequar com as técnicas corretas, agora o que ele não quer, se você errar, ele não volta a sentar na tua cadeira. Depois disso, entendendo o que você pode fazer ou não com o cabelo, você vai analisar o formato do crânio e o tipo de cabelo que essa pessoa tem, que esse cliente que está na tua cadeira tem. O que você vai atentar? Primeiro, para pontos específicos. Um dos pontos específicos que você tem que atentar é o occipital. Vê se não está muito protuberante, se aqui não fica muito saltado, principalmente se você for trabalhar um corte mais curto, mesmo com tesoura. Evita de deixar muito curto aqui se existe um volume muito grande nessa região onde tem o osso occipital, porque vai ficar feio, vai ficar desarmônico para o corte. Outro detalhe, redemoinhos. Você vai atentar aqui quais os redemoinhos que tem nessa região aqui dos redemoinhos, região da coroa, e como eles influenciam o corte. Se o redemoinho é para um lado, se ele é para o outro, se tem mais de um redemoinhos. Os redemoinhos vão guiar todo o teu corte. Toda essa região aqui vai guiar para que lado o cabelo se assenta de forma mais fácil e para que lado ele cria volume. Percebe que eu jogo o cabelo dele para esse lado aqui, ó. Eu não separei nada, ainda estou fazendo isso de forma mais natural mesmo, para que vocês entendam a movimentação do fio. Se eu jogo o cabelo para esse lado, ele se assenta de forma melhor. Se eu jogo ele para esse lado, ó, a tendência dele é ficar arrepiado e dar mais volume. No caso do cabelo dele, ele joga para trás. Então, não vai influenciar tanto. Mas se eu fosse sugerir, se ele me pedisse uma dica de sugestão para que lado ele usa o cabelo, eu sugerir para aquele lado, porque é o lado em que o redemoinho se comporta de forma mais natural e mais assentada no crânio. Beleza? Depois de fazer toda essa análise, a gente vai entender que tipo de fio é, se é um fio mais grosso, mais fino, se tem muito volume, pouco volume. Depois de ter feito toda essa análise de o que ele quer, o que ele não quer, como é o cabelo, quais os pontos específicos onde posso ou não tirar um pouco mais de cabelo, como funciona o redemoinho, a gente parte para o corte. Primeiro ponto, antes de cortar o cabelo, vou colocar uma gola higiênica. Gola higiênica vai evitar que a capa fique em contato direto com a pele, dessa forma cria um pouco mais de limpeza no corte mesmo, porque a gola vai evitar que entre cabelo para dentro da roupa do cliente. E uma questão mesmo de higiene para o cliente, a capa não fica em contato com ele e no próximo cliente a capa também não vai ficar em contato com ele. Então, se o cliente chega com muito suor, com um perfume muito forte, a capa não vai ficar grudada nele, depois vai ficar grudada em outro cliente, depois em outro cliente. Vai ter algo limitando a capa da pele e fica mais higiênico, tanto para ele quanto para o próximo cliente que vai receber a mesma capa, beleza? Vou colocar a gola aqui e aí por cima da gola eu coloco a minha capa.
A capa não pode ficar nem muito apertada, nem muito frouxa. Por quê? Porque se ela ficar muito apertada vai ser desconfortável para o cliente e se ela ficar muito frouxa vai entrar cabelo para dentro mesmo com a gola. Então vou pressionar aqui, fechar minha capinha. Tem vários modelos de capa, não vai ter uma grande diferença entre uma e outra, é só o modo de fechar. Mas escolha uma regulagem que ela fique confortável, aperte o pescoço dele, não ao ponto de ficar desconfortável. E aí você dobra essa gola por cima. Feito isso, a gente vai iniciar realmente o corte. Vai umedecer todo o cabelo dele de forma inteira. Lembra que isso aqui é um corte com tesoura. Então o cabelo tem que estar umedecido de forma igual em todas as partes. Porque se eu cortar uma região que está bem úmida e puxar uma outra região no mesmo comprimento e cortar, só que essa outra região estiver seca, quando eu secar o cabelo por inteiro, a parte que eu cortei com ele úmido vai ficar em um comprimento e a parte que eu cortei com ele seco vai ficar em outro comprimento. Então, se você vai fazer um corte todo com tesoura, é importante que todo o cabelo esteja umedecido. Então, agora eu vou umedecer esse cabelo para iniciar o processo de corte. Então, conforme a gente conversou, terminei aqui de umedecer. O cabelo está todo úmido por inteiro. Não gravei essa parte de umedecer o cabelo porque é uma coisa óbvia. Você vai borrifando a água, passando o pente até perceber que todo o cabelo está úmido. Depois disso, a gente vai para o corte em si. Primeira coisa, aquele vídeo de separações, lembrem, primeira separação, ferradura. Como esse aqui é um corte longo, eu não vou fazer a ferradura inteira. Eu vou fazer meia ferradura. O que é meia ferradura, Alexandre? É uma linha reta para trás e o semicírculo. E aí eu não termino o outro lado. Eu vou aproveitar o comprimento do cabelo para segurar o topo para cima e deixar a lateral aqui para baixo. Se o cabelo não tem ainda um comprimento, aí beleza, você separa todo o topo ali e prende. Nesse caso aqui ele tem um comprimento para ficar sozinho ali para cima, eu vou só colocar duas presilhas aqui para que o topo não volte aqui para baixo. Separei aqui o meu topo da minha lateral, eu vou iniciar meu processo de corte. Só vou refinar um pouquinho melhor aqui a minha ferradura. Feita a ferradura, separado o topo da lateral, eu vou começar meu processo de corte. Como que eu vou iniciar meu processo de corte? Eu vou fazer cortes na linha diagonal. Lembrem daquela aula que eu explico a diferença entre um corte horizontal, vertical ou diagonal. Eu sempre prefiro trabalhar com uma linha diagonal porque eu tenho mais controle do que eu estou fazendo, mas treinem e escolham uma linha que se adequa melhor ao estilo de trabalho de vocês. Qual a minha ideia com esse corte? Corte todo com tesoura. Eu quero, primeiro, compensar o formato arredondado criando uma aresta, um formato mais quadrado. Para isso eu quero que embaixo fique mais curto e em cima fique mais comprido. Então eu vou buscar o meu cabelo e vou fazer esse ângulo, vou puxar para fora para criar essa angulação crescente. Então separo minha linha diagonal, vou separar minha linha diagonal, aí eu vou ter que dar uma umedecida um pouquinho maior. Por quê? Porque a água, a própria umidade do cabelo, vai me ajudar com essas separações. Vou separar aqui, traçar uma linha, o cabelo dele é um pouquinho mais fino, então vou usar a parte fina do pente. Vou tracionar minha primeira linha. E o que eu vou fazer agora? Vou colocar para baixo só o que eu quero usar e vou colocar para trás o que eu não vou usar. A própria umidade que eu larguei aqui no cabelo segura esse cabelo colado lá. E aí eu vou pegar essa mecha, que eu preciso cortar, e vou encostar a parte de baixo do meu dedo no couro cabeludo e a parte de cima de uma leve afastada, para criar aquele ângulo crescente que eu preciso. Percebe? A parte de baixo está mais encostada, a parte de cima está um pouquinho mais afastada. Agora eu vou criar meu primeiro corte. Ó. A partir desse corte, eu vou dar sequência. Se você já viu o vídeo em que eu falo sobre Over Direction, você vai entender o que eu vou fazer agora. Se você não assistiu, em algum lugar aqui da tela eu vou deixar o card desse vídeo e você clica nele para assistir. O que eu vou fazer agora? Usar a ideia de Over Direction, só que vai ser uma mecha móvel e não fixa. Tem explicadinho no vídeo de Over Direction como faz isso. Eu vou buscar a primeira mecha, levar até a segunda, levo a segunda até a primeira, encontro as duas no meio do caminho e vou levantar para encontrar a região de corte. A região de corte fica exposta para mim e eu vou cortar na mesma região. A distância que a primeira mecha andou compensa a distância que a segunda mecha andou e as duas ficam no mesmo comprimento. E seguindo a ideia de mecha móvel, mecha guia móvel, eu vou buscar minha terceira mecha e trago ela em direção à segunda, levo a segunda em direção à terceira
encontro a região de corte, que está aqui embaixo, isso aqui é a região de corte, e corto exatamente no mesmo lugar. E venho fazendo isso sempre com o meu dedo mais encostado no couro cabeludo, para que a parte de baixo fique menor e a parte de cima comece a ficar uma linha crescente. Nessa parte de baixo da orelha, eu não tenho uma referência de guia, então o que eu vou fazer? Eu vou pegar o ângulo que eu estava cortando aqui em cima, deixa eu botar de lado aqui, botar esse ângulo que eu estava cortando aqui em cima e vou dar só sequência para ele lá para baixo. Então eu encontro o ângulo de corte que está lá em cima e vou fazer a mesma sequência para ele lá para baixo. Depois disso eu já tenho uma guia inteira, que começa lá em cima, na região de separação da ferradura, e vai até a região do pezinho. Então eu posso separar a minha próxima guia, ir até lá embaixo e dar sequência para o mesmo processo. Levo essa até essa, trago essa até essa. Agora que eu terminei todo o corte, o que aconteceu? Vocês perceberam que toda vez eu trouxe a mecha que estava cortada em direção a que ia ser cortada e levei a mecha que ia ser cortada. Dessa forma, todas as mechas foram ficando com o mesmo comprimento. O próprio ângulo arredondado do crânio vai fazer com que aqui atrás a região da aresta seja maior do que aqui na frente. Porque o próprio formato arredondado do crânio faz com que essa região de preenchimento da frente seja menor do que essa de trás. Isso acontece porque, se eu colocar o pente aqui, para vocês entenderem essa lógica, a minha região de aresta é muito menor aqui. Isso é um formato que o próprio crânio me entrega. Agora, se eu coloco o meu pente aqui atrás, a minha região de aresta é muito maior. Isso o próprio crânio me entrega. É o formato que o crânio mesmo vai mostrando para mim. Então, se eu seguir de forma correta, mecha após mecha, usando uma guia referenciada pela outra, automaticamente aqui atrás eu vou ter mais cabelo preservado nessa região do redemoinho e da coroa do que nessa região da têmpora aqui da frente. Depois de ter feito todo um lado, o que eu vou fazer? Vou partir para o lado contrário e vou repetir o mesmo processo. Vou tirar minhas duas presilhas e vou separar novamente a minha ferradura. Eu tinha meia ferradura, eu vou dar sequência para essa ferradura, indo para frente e vou jogar todo o topo para o lado contrário, em que eu não cortei ainda. É muito importante a posição que você vai ficar em relação ao teu cliente. Sempre tenta ficar de forma mais confortável possível. Aqui no vídeo vocês vão perceber que em alguns momentos eu vou estar numa posição meio desconfortável ou até mesmo estranha para quem já corta cabelo. Mas é uma forma de livrar o que eu estou fazendo aqui da câmera para que vocês consigam entender exatamente tudo que eu estou trabalhando, quais áreas de cabelo eu estou separando. Aqui separei de novo a minha outra metade da ferradura, percebe? Terminei de fazer aquele leve arredondado e vim aqui para frente com uma linha reta. E eu vou repetir o mesmo processo do outro lado. Qual que vai ser a diferença? No lado que eu estava trabalhando antes, eu trabalhava com a minha mão assim. Esse detalhe vocês vão ver na aula de corte com tesoura, em que eu vou mostrar exatamente como segurar o cabelo, puxar para fora e cortar. Mas qual a diferença? No lado de lá eu trabalhava com a palma da mão virada para mim e a ponta do dedo para cima. Nesse lado, por uma questão de conforto, porque as minhas linhas diagonais têm que ser no mesmo sentido. Ela era de cima para baixo, entrando no sentido do cabelo. Eu tenho que repetir esse mesmo processo, de cima para baixo, entrando na direção do cabelo. Então, se eu trabalhar com a minha mão assim, eu vou ter que ficar muito torto aqui para conseguir alcançar esse formato, essa linha de corte. Então, é muito mais fácil eu inverter o processo. Eu trabalho com a ponta do meu dedo para baixo e com a parte da minha mão para cima. E agora, o que vai encostar no couro cabeludo é a ponta do meu dedo e não a falange aqui do meu dedo, a parte onde tem a minha mão. Só isso que muda. O processo é exatamente o mesmo. Eu separo minha primeira guia, vou puxar ela para mim, apoio a parte de baixo e levanto a parte de trás e crio o meu formato. Depois disso, mesma lógica. Primeira serve para a segunda, segunda para a terceira e assim sucessivamente. No início vai ser bem difícil de fazer as separações com precisão, de encontrar onde está a linha de corte, mas tudo é um processo de treino e repetição. Esse lado aqui normalmente é um lado que é mais difícil de ser cortado por quem é destro,
para quem segura a tesoura na mão direita, porque você vai ter mais dificuldade na hora de trabalhar com a mão ao contrário. Se for muito difícil de você trabalhar nessa linha diagonal ao contrário, você pode, ao invés de trabalhar com linhas diagonais, pode trabalhar com linhas horizontais. Só lembra que você vai ter que abrir um pouco mais a parte do topo para fora, quando você trabalhar de forma horizontal, porque aí você não vai ter que virar a mão para fora, você pode encostar simplesmente a mão aqui. Só que, lembra que eu trabalhando numa linha diagonal, eu compenso a ideia de peso e leveza, fica um meio termo. Se eu trabalhar apenas nesse sentido aqui, no sentido vertical, a tendência é eu deixar esse corte muito leve. Então lembra sempre que você vai ter que abrir um pouco mais o ângulo na hora de fazer o corte para compensar a linha de corte que você está usando. Mas pode ser usado tanto diagonal ou até mesmo horizontal. Só lembra sempre, se você trabalhar assim, a chance de criar peso é maior. Se você trabalhar assim, a chance de deixar muito leve é maior. E assim você compensa os dois, beleza? Vamos fazer mais. Nossa última linha. Leva uma, encontra outra. Aqui no meio vai ter a guia móvel que a gente está usando. E a gente finaliza as duas laterais. Percebe que fazendo em linhas diagonais, quando eu vim de lá para cá, a minha última linha foi aqui assim mais ou menos. Quando eu vim daqui para lá, a minha última linha foi assim. Então uma linha de corte cruzou por dentro da outra. Eu tenho certeza que esse lado está no mesmo tamanho desse, porque eu encontrei as duas linhas aqui atrás. Ó. Uma veio de lá, outra veio daqui, e eu encontrei as duas linhas. Eu vou trabalhar agora a parte da base do cabelo, essa parte da nuca, fazendo um pente corrido. Como que funciona o pente corrido? Tem duas formas de trabalhar pente corrido. Eu posso levantar o cabelo para mim e cortar o que está sobrando do pente. Baixa um pouquinho. Aqui, ó, eu levanto o cabelo e corto o que está sobrando. Ou tem a opção, que é a opção que eu uso, em que eu me sinto mais confortável, que é colocar o pente bem encostado no couro cabeludo e o que está sobrando para cima do pente eu corto. E aí, toda vez que eu empurro o pente um pouquinho para cima, eu levanto as costas do pente. E tudo que sobra para fora do pente, eu corto mais uma vez. E toda vez que eu empurrar ele, eu levanto as costas e corto de novo. Por que eu prefiro isso? Porque daí eu tenho certeza de que toda vez que eu estou subindo, a minha linha de corte está ficando mais alta e eu estou saindo de menor para maior. E não acontece de eu cortar mais porque o pente limita a entrada da tesoura. Vou botar um pouquinho mais de lado para vocês entenderem. Ó, quando eu levanto aqui e tento colocar a minha tesoura aqui, o pente vai bloquear a entrada da minha tesoura. A tesoura vai bater aqui no pente e não vai deixar ele entrar. Diferente de quando eu levanto isso aqui, só levanto meu pente aqui e afasto o cabelo do couro cabeludo. Se eu entrar demais ou levantar de forma errada aqui o cabelo, levantar pouco do que eu precisava levantar, ou o pente segurar a mecha muito para fora, minha tesoura pode acabar cortando a mais. Então é uma forma de ter segurança de que eu não estou cortando a mais. Então, bota o pente ali dentro, corta, levanta um pouquinho atrás, corta de novo, empurra mais para cima, levanta a parte de trás, corta de novo, empurra para cima, levanta atrás, corta de novo, empurra para cima, levanta de novo e corta. E eu vou fazer, e vocês vão treinar esse processo até que isso fique automático. E aí você vai repassar esse pente corrido em toda a região da base da nuca, onde você quer que o cabelo fique mais curto, um pouco mais próximo do couro cabeludo ali, que fique mais, como os antigos barbeiros chamavam, aquele cabelo mais batidinho. É isso que você vai fazer aqui, fazendo esse pente corrido. Pode fazer devagar, se ainda não tem a agilidade de fazer isso de forma mais precisa e rápida, prefira fazer de forma correta do que fazer rápido, pelo menos se você está no início ainda da jornada de barbearia. Existe também a forma de fazer isso terminando com um tapering, que aí você vai usar a máquina sobre o pente, vai trabalhar com máquina para suavizar essa parte da nuca, mas isso a gente vai ver em uma outra aula. Essa aula aqui é específica só para tesoura. Vou dar minha refinada fazendo sempre esse mesmo processo. Quanto mais para baixo, mais o pente está encostado. Quanto mais para cima, mais ele inclina para fora da cabeça. Terminamos de fazer toda essa parte da nuca.
Agora nós vamos conectar esse topo com toda essa lateral que está cortada. Até agora o que a gente fez? A gente separou o topo, cortou um lado, cortou o outro, fez a parte de trás, suavizou a nuca e agora sobrou esse topo para a gente conectar. Lá no início da nossa aula eu falei que o cabelo tem que estar úmido de forma igual. Então ele já secou um pouco esse topo, já secou essa lateral enquanto eu cortava, né? Então a gente vai voltar a umedecer isso para fazer todas as conexões de topo e lateral. Se você já viu o nosso vídeo sobre as separações, você vai entender quais as separações que eu vou usar aqui agora. A primeira separação que eu vou usar é de orelha com orelha. Orelha com orelha é a separação que sai de trás de uma orelha, corta toda a cabeça e leva até atrás da outra orelha. Então, atrás dessa orelha, aqui é a nossa linha, eu vou sair dessa região e vou separar uma linha reta e tudo isso aqui vai ficar para trás. Eu separei a parte da frente do corte e a parte de trás do corte. E agora eu vou conectar toda essa parte de trás com a lateral. Fazer isso da seguinte forma. Vou separar uma região, puxar isso para baixo e encontrar a referência do que eu cortei aqui na lateral. Puxo para fora, encontro a minha referência ali embaixo e corto. Puxo mais uma região, empurro isso aqui para baixo e busco a minha referência e mais uma vez eu corto. E vou fazer isso até que o cabelo alcance essa região. Nesse caso aqui, ó, essa próxima mecha já não vai alcançar, porque ele não tem comprimento suficiente para chegar na lateral. Se fosse um cabelo mais longo, eu ia fazendo isso até que ele chegasse nessa região. Terminou de fazer isso de um lado, vamos fazer do outro lado o mesmo processo. Aqui está minha separação de orelha com orelha. Vou repetir a mesma lógica. Que linha que eu estou procurando? É a linha que eu cortei. Eu levantei esse cabelo todo, fiz o meu corte aqui na lateral e desse corte aqui eu criei uma linha de base aqui em cima. Toda essa linha de base guia o meu corte. Agora eu vou separar mais uma vez uma área, puxo isso aqui para baixo e encontro a região de corte e vou tirar esse excesso aqui, ó, vou botar de lado para vocês enxergarem, ó. Isso aqui é o que eu cortei já da lateral. Isso aqui é o que essa separação de orelha com orelha, essa regiãozinha que eu puxei para fora está sobrando. Eu vou encontrar a linha de corte e vou igualar ela. E eu vou fazer isso mais uma vez, ó. Separo o topo, puxo esse topo para mim, encontro a região de corte e aqui já começa a assumir a diferença. Porque eu já emparelhei para o lado de lá, agora eu começo a jogar tudo para cá, vai ter muito menos cabelo. Ó, separo de novo, puxa para mim, encontro o ângulo lateral, ó, lateral, e aqui é o que tem que ser cortado. Beleza? Fazer isso em toda essa região de orelha com orelha. Se você já tiver mais agilidade, já tiver mais domínio, você pode fazer isso em bloco. Vai trazendo em bloco o cabelo e fazendo de forma mais livre. Mas no início, para você ter maior precisão e maior controle, separa uma região, puxa para você, encontra a referência e corta. Separa outra região, puxa até você, encontra a referência e corta. Vai chegar um momento que isso vai ser automático para você e você já vai levantando, puxando. Mas para chegar nessa agilidade, você tem que entender exatamente a região que você está trabalhando, entender exatamente o que você está buscando e como fazer esse emparelhado de o que já foi cortado e o que vai ser cortado. Depois disso, vai ficar muito mais automatizado e você vai conseguir fazer de uma forma mais rápida. Emparelhei toda a região da parte de trás da orelha com orelha, a região da coroa, dos redemoinhos. Agora vamos encaixar o que sobrou, a parte da frente do corte. Para fazer isso, se você já viu nosso vídeo de separação, você sabe que eu vou fazer uma separação triangular, separando a franja das duas regiões que precisam ser conectadas com as laterais. Para fazer essa separação, eu vou buscar as duas regiões da entrada aqui da têmpora e o meio da minha separação de orelha com orelha. Eu saio do meio dessa separação, vou para um lado, separo isso para baixo, saio do meio de novo da minha separação, vou ali para a entrada, parte da têmpora, e separo isso para baixo. Esse triângulo que eu acabei de separar aqui em cima é a minha franja, é o meu topete. Isso vai ser a última parte a ser trabalhada. Agora eu vou conectar essas duas regiões. Esse lado aqui, como que eu vou conectar? Lembra como eu estava fazendo o corte da lateral? Eu fazia uma linha diagonal,
puxava esse cabelo para fora, encontrava o ângulo e cortava. Eu vou fazer a mesma coisa, só que ao invés de partir da onde estava a linha de ferradura, que era o que eu estava fazendo antes, eu encontrava essa linha e saía daqui. Agora a minha linha vai sair lá do triângulo que eu acabei de criar. Puxo o triângulo, no mesmo sentido diagonal, que eu estava fazendo o corte antes, puxo isso para fora e encontro aonde está o excesso. Nesse caso aqui é bem pequenininho, porque eu peguei só a pontinha do meu triângulo. Aqui para trás já vai aparecer mais cabelo, ó. Separo de novo, puxo isso para fora, encontra o ângulo que eu estava fazendo ali na lateral e aqui está a minha diferença, ó. Aqui é o que já foi cortado, ali é o que precisa ser cortado. Eu vou seguir esse mesmo ângulo e vou dar o corte aqui em cima. E vou fazer isso aqui para trás até eu terminar toda a região triangular que eu separei e que me mostrou as duas regiões de encaixe. Cortei aqui também, mais uma vez aqui, cortei aqui também. Da mesma forma, a partir do momento que você já tiver mais agilidade de fazer isso, depois que você separou esse triângulo aqui, você pode muito bem puxar isso aqui, puxar para fora e cortar. Única tensão, única ressalva que eu dou é para isso aqui, ó. Percebe que meu ombro fica mais levantado, a questão de ergonomia acaba sendo comprometida. Então prefiram trabalhar nesse sentido aqui, com a mão por baixo, porque o teu ombro vai ficar mais relaxado e não vai forçar tanto ele durante o dia inteiro de trabalho. Vem puxando para fora, encontra o ângulo de corte e emparelha tudo. Fez isso de um lado, vamos repetir o mesmo processo na outra lateral. A partir do triângulo, que a gente já tem ali em cima, a gente vai separar uma guia, buscar o ângulo da lateral e vai cortar. Separei aqui, puxei para fora, encontrei a minha guia, cortei. Fazer o mesmo processo na próxima guia, separa, puxa para fora, encontra a referência e corta. Separa, puxa para fora, encontra a referência e corta. Alexandre, eu ainda não entendi que referência é essa, então eu vou te mostrar. Separa, puxa o que vai ser cortado, encontra essa referência aqui, ó. Aqui embaixo é todo o corte que eu fiz na lateral. Aqui em cima é o que eu joguei para fora do triângulo e que eu vou conectar. Então eu encontro essa guia que está aqui embaixo e emparelho em cima dela, ó. E faz isso até você sair fora de todo o triângulo que você já separou. Que triângulo é esse que você está falando, Alexandre? É o triângulo dessa frente aqui, ó, que é a única parte do cabelo que sobrou sem corte. É essa região aqui que eu separei de forma triangular. E agora vai ser encaixado. Para encaixar o triângulo aqui, o quife, o topete, eu puxo ele para cá, encontro aqui a região que já está conectada, que é essa regiãozinha aqui, e eu vou criar meu ângulo. Quanto mais para fora eu colocar essa ponta, maior vai ser o topete. Quanto mais reto eu colocar essa linha, menor vai ser meu topete. Mas sempre prefiram dar um pouquinho de ângulo, porque se você deixar muito reto, quando você jogar esse cabelo para trás, vai faltar cabelo nessa região aqui para ser preenchida. Então, vou botar para baixo, encontro a minha linha de corte, faço meu primeiro corte e vou dar uma angulada para fora lá na ponta, ó. Dessa forma, esse formato crescente da franja compensa esse caminho que o cabelo vai fazer aqui para trás para encaixar. Mesmo processo do outro lado. Puxa toda a franja para cá, encontra minha linha de corte e cria o ângulo crescente, ó. Aqui e aqui. Tá tudo encaixado, agora eu só preciso definir o formato do topo. Como que eu vou fazer isso? O cabelo dele é um pouco mais fino, então eu vou otimizar meu tempo e vou fazer uma guia única, juntando todo esse cabelo em bloco aqui em cima. Se você não entende o que eu estou falando e qual resultado eu vou querer encontrar aqui, tem um vídeo explicando exatamente como se faz o corte do topo. É um corte explicando qual a diferença de uma guia central, de uma guia em bloco e de um corte reto, côncavo ou arredondado. Nesse caso eu vou fazer uma guia central e um corte reto. Então eu junto todo o cabelo para o meio, vou juntar todo ele aqui no meio, e vou pegar a referência do que eu encaixei aqui atrás, quando eu fiz orelha com orelha, joguei tudo para trás e encaixei um cabelo aqui atrás. Eu vou pegar a parte desse encaixe aqui de trás, e isso aqui vai me fornecer o comprimento menor possível para esse topo.
Se eu cortar mais curto do que isso, toda essa região vai arrepiar. Então eu vou levantar isso aqui, usar como referência, ó, esse fiozinho aqui é minha referência para começar meu corte, e a partir dele fazer uma linha crescente, porque eu estou buscando fazer um pompadour. Pompadour é aquele corte com um topete maior na frente, fica mais coladinho no crânio aqui na parte de trás. Depois disso, a gente vem seguindo o formato. Menor atrás, vai deixando maior lá na frente. Vai definindo bem esse formato. Quanto maior na frente, quanto você achar necessário. Não seja exagerado, mas é importante que o topo siga essa lógica se você quer usar um topete, que a parte da frente do corte, a parte do topete, tem um comprimento maior do que a região da coroa. Então a gente está definindo esse formato. Terminei de fazer meu corte, o formato que eu criei foi esse aqui, ó, maior na frente, menor lá atrás. Sem exagero, porém com um crescimento de forma gradual lá para frente. E para encaixar isso eu vou levantar agora esse cabelo e vou emparelhar de forma reta. Ó. Levanta, encontra o meio que vai ficar mais curto e côncavo e emparelha de forma reta. Qual a diferença? Tem um vídeo explicando essa diferença, mas de forma simplificada, esse corte reto que eu estou dando aqui em cima vai compensar a curvatura da cabeça e vai deixar ele com um aspecto um pouco mais quadrado. Todo o formato do penteado vai ficar com um aspecto um pouco mais quadrado, um pouco mais masculino. O que eu estou usando de referência? Aquele meio que eu já cortei. Que está o meio, mais curto, eu pego a região mais curta e emparelho de forma reta com esse meio. Venho fazendo isso de uma forma sequencial. Terminei de cortar um lado, vou fazer a mesma coisa do outro lado. Levanto o cabelo, encontro a região mais curta do meio e emparelha para o lado reto. Mesma coisa do outro lado. Cortei todo o topo, agora o que me resta fazer é secar o cabelo para fazer os acabamentos e texturização. Para secar o cabelo também tem uma lógica. Nesse penteado específico, qual vai ser a minha lógica? A parte da frente eu quero mais volume, a parte de trás menos volume. Então eu vou secar no sentido em que, quando eu estiver secando daqui para trás, eu vou chapar o escova por cima do cabelo. Quando eu estiver secando daqui, desse meio para frente, eu vou estruturar volume, eu vou jogar o cabelo para cima. Dessa forma eu compenso o volume que essa região tem naturalmente e crio volume nessa região onde naturalmente não tem volume, criando um formato um pouquinho mais de rampa que é específico do pompadour. Vou fazer isso dos dois lados, começando a secar sempre de trás para frente, para que o cabelo fique seco e eu vá secando um cabelo por cima de uma região que já foi seca. Porque se eu fizer ao contrário, começar a secar aqui na frente, vai ficar um cabelo seco aqui na frente, caindo por cima de algo molhado e a parte de baixo do fio não vai ficar totalmente seca, vai criar um volume que na verdade não é o real. Se ele estiver totalmente seco, eu consigo entender realmente onde tem volume e onde eu tenho que tirar volume, beleza? Então vamos secar. Começar aqui de trás para frente, sempre criando volume na parte da frente. Minha escova vazada facilita esse processo porque o ar circula por dentro dela. Então a gente vem aqui de trás e vai indo para frente. Conforme eu vou chegando aqui na frente, eu começo a criar um pouco mais de volume. Sempre o mesmo processo, vou secando bem aqui atrás. E depois eu venho secando a parte da frente, criando esse volume. Agora eu vou repetir o mesmo processo do outro lado, começar secando a parte de trás e vou indo para frente, chapando bem essa parte aqui de trás, deixando ela mais colada na cabeça e criando um pouco mais de volume aqui na frente. Terminamos de secar, percebe? O cabelo já está direcionado para o penteado que eu vou querer usar. Aqui atrás tem menos volume, porque eu sequei jogando isso para baixo. E aqui na frente tem um pouco mais de volume. Se fosse maior ainda aquele ângulo que eu fiz na hora que eu encaixei
a parte triangular, a parte do topete, se eu tivesse dado um ângulo mais aberto, eu teria ainda mais comprimento aqui em cima. Ou ainda, quando eu fiz meu formato de rampa aqui do topo, quanto maior fosse o ângulo desse formato, maior o topete. Aqui eu deixei ele no meio termo, para que ele não seja muito extravagante e ainda assim seja usual no dia a dia. Qual que é o processo agora? Texturização. Eu cortei todo o cabelo nesse sentido de encaixe, eu vou texturizar, desfiar as pontas com a tesoura de desbaste para criar um encaixe um pouco mais harmônico e não fique tão pesado. E aí só vai faltar os acabamentos para finalizar o corte. Para trabalhar essa parte de texturização, de desfiado, eu vou trabalhar no sentido contrário em que eu escovei. Eu escovei o cabelo todo para cá, eu vou vir de baixo para cima, porque aqui eu não quero trabalhar volume, para mim tá legal esse volume, o formato também ficou bonito, ao meu ver. Eu só quero trabalhar o encaixe das mechas, então todas as mechas estão sendo encaixadas para cá, eu vou levantar no sentido contrário e vou trabalhar só as pontas. Vou trabalhando as pontas e empurrando o cabelo no sentido contrário, ó. Não entrando muito com a tesoura, trabalhando só as pontas para criar um encaixe um pouquinho mais natural, deixar o cabelo com um caimento mais bonito. Fazer isso dos lados, fazer isso no topo, levanto o cabelo, encontro o formato que eu cortei ele, que é aquele formato menor atrás e maior na frente, e dou uma desfiada nas pontas. Se você já viu aquele vídeo em que eu explico sobre as ferramentas da bancada, o segundo vídeo do nosso canal, você vai entender que a tesoura de desbaste, ela de forma grosseira, ela corta um pouco e um pouco não corta. Esse corta ou não corta é limitado pelos dentes. Então o que eu estou fazendo aqui? Eu estou trabalhando um desfiado nas pontas do cabelo para que ele ganhe vários tamanhos naquelas pontinhas. E que a partir do momento que eu trabalho ele para trás, esse desfiado das pontas faz com que o encaixe entre uma mecha e outra fique mais suave e não crie linhas de marca, porque até agora eu só fiz corte reto nesse cabelo. De certa forma eu estou desmanchando essas linhas retas, mas mantendo o formato. O que eu não posso fazer é dar muita tesourada no mesmo lugar, porque aí eu vou perder o formato que eu já criei com a minha tesoura reta. Eu quero só polir essas linhas retas para que elas fiquem mais suaves e o encaixe seja mais bonito. Então eu venho levantando o cabelo e cortando somente as pontas em toda a região de corte, sem cortar muitas vezes no mesmo lugar, para não perder o corte reto, o formato que eu já criei com a minha tesoura anteriormente, quando eu fiz os cortes retos. Depois de ter feito todos os encaixes, agora eu vou fazer os acabamentos. Máquina de acabamento, eu vou só contornar o que está sobrando. A ideia desse corte é ser um corte simples, todo na tesoura, com acabamento natural. Então eu vou definir o acabamento da orelha, usando a região aqui do lóbulo da orelha como referência, pode ser a parte do meio, a parte de baixo ou a parte de cima. Aqui o cabelo dele está curto, eu vou usar o meio dessa região como referência, faz uma marcação reta. Aqui na frente eu vou limpar só os excessos. E aqui para a parte de trás eu vou contornar a orelha, ó, tirando só o que realmente está batendo na orelha, o que está sobrando por cima da orelha. Baixo minha orelha e vou contornando aqui para trás, ó. Sempre fazendo um movimento de compasso. O meu dedo vai ficar apoiado em alguma região da cabeça dele ou da orelha. E a partir do momento que eu tenho uma parte apoiada, o resto gira com a máquina. Dessa forma eu consigo fazer um movimento circular muito mais preciso e o acabamento fica mais bonito. Eu não vou vir no sentido contrário quando o cabelo foi cortado com tesoura, porque a chance de eu entrar e tirar demais, ó, por exemplo, se eu for fazer o contrário aqui, ó, tudo isso aqui está vindo para minha máquina, mas essa região aqui não precisa de corte. Eu vou deixar o cabelo no sentido em que ele vai ser usado, que é para trás, e vou apenas contornar de forma que fique limpo o contorno dessa orelha. Não vou fazer algo artificial. Baixar de novo com o pente e vou tirar de novo aqui, ó. Fica um acabamento limpo, bonito e natural. Não fica aquela entrada contornando a orelha que chama atenção. O que tem que chamar atenção é o formato do penteado que você fez e o corte. O acabamento só vai ressaltar esse formato. Aqui eu desço reto e vou limpar aqui para trás o excesso de cabelo. Venho de baixo para cima. Tudo que ficar para fora do acabamento e que não faz parte do corte, você limpa com a máquina de acabamento. Fez um lado, repete o mesmo processo no lado inverso. Então, coloquei isso aqui para baixo, minha região é o meio, como referência ao meio da orelha, emparelhei. Aqui na frente eu vou só limpar o que está sobrando, porque eu quero a naturalidade do cabelo dele, e venho contornando para trás da orelha.
Mesmo processo que eu fiz do lado de lá, eu vou fazer do lado de cá. Abaixo a orelha e apoio minha mão em cima da orelha para fazer aquele movimentinho de compasso. Depois de fazer o contorno da orelha, eu desço essa parte de trás de forma reta e limpo tudo que está sobrando para fora do corte. Ó. Na parte da nuca, eu vou manter esse cabelo de forma mais natural. Então eu não vou marcar, não vou fazer nenhum tipo de marcação. Eu vou tirar o que está sobrando de cabelo com a máquina de acabamento, preservando esses fios desfiados aqui, preservando de forma mais natural possível o acabamento do pezinho dele. Ó. Venho limpando e deixando aqueles fios que estão mais desfiadinhos ali na ponta, sem criar uma marcação, deixar bem natural, que é a proposta desse cabelo. Um cabelo todo com tesouro, um corte médio, um pompadour, com a nuca mais natural. Terminei de fazer a limpeza, se eu achar que está muito pesado ainda isso aqui, aí eu volto a trabalhar com a minha tesoura de desbaste. Pega a minha tesoura de desbaste e dá uma desfiada nessa região que você acha que está um bloco muito pesado, vai suavizar o acabamento e vai ficar num acabamento mais natural, sem precisar trabalhar com máquina. Esse corte é o corte específico para quando o teu cliente chega na barbearia e que é um corte todo com tesoura, num tamanho médio e que fique natural, não fique marcado, aquele cliente que não gosta de passar máquina nas laterais. É esse tipo de corte que você vai fazer, um corte simples, rápido, aqui eu demorei um pouquinho mais porque eu estou explicando cada um dos detalhes, mas é bem simples de fazer. Percebe o que a gente fez? A gente fez uma ferradura, cortou toda a lateral usando guia móvel, em que uma guia serve de referência para outra e essa vai servir de referência para outra. Depois de fazer toda a lateral dessa forma, a gente fez um pente corrido na nuca para deixar essa parte mais encurtada. Depois disso, orelha com orelha, encaixou toda essa região, separou o triângulo aqui em cima, tudo que ficou para fora do triângulo foi encaixado com a lateral. Depois a gente levou essa parte triangular aqui do topete para o lado e encaixou. Depois disso a gente definiu um formato para o topo, emparelhou esse formato, secou o cabelo, desfiou, fez os acabamentos e o corte em si está pronto. Eu vou dar uma última escovada para definir o formato e vou finalizar esse cabelo com um produto de fixação leve que deixe um aspecto mais natural no fio. E esse é o resultado final sem produto, apenas com a escova e com o secador. Percebe? Cabelo encaixado, finalização natural da nuca, cabelo todo ele bem cortado, bem encaixado e que pode ser usado com mais volume dessa forma, ou se ele quiser deixar de uma forma mais natural, mais solto, só jogado para trás, o cabelo também vai obedecer. E o principal desse encaixe dos dois lados é que, se ele quiser usar o cabelo jogado mais para um lado, com o encaixe para esse lado, ele vai conseguir. Se ele quiser trabalhar o encaixe para o outro lado, jogar o cabelo mais para o outro lado e encaixar para esse lado aqui, o cabelo também vai estar encaixado, porque o encaixe foi feito em ambos os lados. Agora, se no teu dia a dia tu prefere o encaixe apenas para um lado, aí tu vai trabalhar aquela linha triangular apenas no lado de encaixe, beleza? Para finalizar esse cabelo eu vou usar pomada em pó da Cabaleiros. Como que funciona a pomada em pó? Ela é um produto de fixação média a alta e que tem zero oleosidade, ou seja, você vai conseguir uma fixação, um bom resultado e um aspecto extremamente natural, porque ele não vai criar brilho no cabelo. Eu vou apenas largando aqui, vai batendo no frasco, ele vai soltando o produto, que é esse pozinho aqui, parece um talco, e você vai trabalhando o cabelo para que ele entre mais perto da raiz. Esse é o produto que você vai usar para uma fixação e para uma finalização de efeito mais natural, porque ele apenas vai fixar o penteado que você já criou, sem criar nenhum tipo de brilho artificial e deixando o cabelo leve. Percebe que eu consigo passar a mão por entre o fio, ele me obedece, ele se comporta, e quanto mais produto eu vou largar, maior vai ser a fixação e mais seco vai ficar esse cabelo. Então você que vai escolher, principalmente se o teu cliente tem um cabelo um pouco mais oleoso, esse é o produto ideal. Cabelo oleoso, ele quer que fique com um aspecto mais seco e que dê uma fixação, mas que não fique com aquele aspecto brilhoso, encebado e duro, esse é o produto. Quanto mais você coloca, mais fixação vai ter e menos o cabelo vai ficar solto, mais duro ele vai ficar. Porém, é o produto de fixação mais natural, de efeito mais natural que você vai encontrar.
Então você vai colocando, principalmente perto da raiz, para criar essa estrutura. No caso desse penteado que a gente quer um volume maior na frente. Passa. No meu gosto, no meu objetivo para esse corte, eu quero ele o mais natural possível. Então eu passei já o suficiente, para mim já está bom essa quantidade de produto. E já vou finalizar esse cabelo. E agora sim, o corte está pronto. Então é isso, esse é o nosso corte com tesoura, de forma simples, técnica simples, para você conseguir fazer qualquer tipo de corte com tesoura. A única diferença vai ser que, dependendo do comprimento do corte, você vai afastar mais o dedo para tirar mais comprimento, ou se o cabelo for mais curtinho, você encurta mais essa distância para o cabelo ficar curto, mas a técnica, o processo, o passo a passo é sempre o mesmo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês estão acompanhando o nosso canal, chegou nesse vídeo, é o primeiro vídeo, ou se você já está acompanhando há mais tempo, uma coisa que é muito importante, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para você não perder próximos vídeos e deixa aqui nos comentários se você sentiu falta de alguma coisa ou faz uma coisa de uma forma diferente. Todo comentário é, de certa forma, uma crítica construtiva para a gente melhorar o nosso conteúdo e uma ideia para novos vídeos, para novos conteúdos. Então é isso, obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.